Essa última aula, esse primeiro módulo, são 3 vezes 5. Então, a minha tarefa era de estudar a relação, estudar Freud, de um ponto de vista filosófico específico, que é a criticismo kantiano. Kant propôs uma crítica da razão pura e crítica da faculdade do conhecimento humano. Isso é uma teoria do conhecimento que é baseada numa teoria do significado das perguntas e significado das respostas a essas perguntas. A tese de Kant, que uma pesquisa, antes de ser começada, e antes de se tentar levar essa pesquisa a cabo, exige que seja feita a seguinte indagação. Será que eu conseguirei, em princípio, achar uma pergunta? Será que minha pergunta é boa? Faz sentido? Muito bem. Tem perguntas que não fazem sentido, que não têm resposta possível, que possa ser dita verdadeira ou falsa. Muito bem. Essa é a ideia básica do criticismo kantiano. E vocês sabem muito bem que, então, que eu desenvolvi toda uma teoria dessa concepção kantiana da crítica da razão pura, que consiste em que é centrada na ideia da semântica, teoria da verdade, teoria da referência dos termos usados nas proposições, teoria da verdade das proposições e teoria da referência dos conceitos. Se conceitos não tiverem referência no domínio da experiência possível e se as proposições não usarem conceitos, unicamente conceitos que se referem ao domínio da experiência possível, então, possível, não necessariamente efetiva, então, essas proposições não são nem verdadeiras nem falsas objetivamente, são indecidíveis, e qualquer pergunta que leva a uma resposta dada por meio de uma proposição dessa, essa pergunta é nula, vazia, nula. Isso. Bom, quando Freud se debruçou, então, com fenômenos patológicos, determinado tipo de fenômenos patológicos, e começou a pesquisar esses fenômenos, no sentido de achar a sua origem, as suas causas, como se faz na ciência da natureza. Ele se debruçou sobre o problema de saber se as respostas que ele ia achar, essas respostas fazem sentido. Se aquilo que ele vai falar do inconsciente, no caso, se aquilo que ele disser faz sentido. Muito bem. E aí nós sabemos, então, que ele vai tentar dizer, então, o que eu vou falar desse inconsciente, então, em última análise, é indecidível. Eu não sei a natureza própria do inconsciente. Mas eu posso fazer como se o inconsciente tivesse propriedades da consciência, várias propriedades da consciência. Por exemplo, que no inconsciente existem representações. Por exemplo, que no inconsciente existem Gefühle, sentimentos, afetos no inconsciente. Por exemplo, que existe uma associação entre as representações. Por exemplo, que tem certas outras propriedades adicionais que dizem respeito à causalidade. A gente vai ver isso justamente hoje. Eu posso projetar sobre esse inconsciente desconhecido, não acessível à observação, auto-observação, a consciência de si, não posso acessar isso pela consciência de si, eu projetar sobre isso propriedades da consciência. Muito bem, mas como que eu vou decidir, em última análise, quais dessas propriedades são possuídas pelo inconsciente? Muito bem. Aí Freud inventou, foi uma grande invenção de Freud, técnica e, ao mesmo tempo, técnica do ponto de vista clínico, como uma invenção que diz respeito à pesquisa. Eu vou, então, organizar uma situação na qual o paciente traz informações, dados, sobre aquilo que eu estou pesquisando, que é o seu inconsciente. O seu inconsciente que está na construção de Freud, em algum lugar lá, na qual foi expelido, por qual ele foi expelido
da consciência, porque perturbou a boa ordem lógica e a boa ordem moral da vida consciente. Muito bem. Então, para chegar a isso, eu vou contar com a colaboração do paciente, ele vai me trazer alguma coisa relativa a esse desconhecido. Isso é transferência. Transferência, então, é um básico procedimento de pesquisa da psicanálise freudiana. Isso continua até hoje. Uma psicanálise sem transferência, então, simplesmente não é concebível. Muito bem. E essa transferência não é qualquer uma, não é qualquer coisa, conversa de bar, que vai trazer esse material. Esse material tem que ser trazido à tona numa situação bem específica, disciplinada, teoricamente então fundamentada, que se chama o setting analítico. No setting analítico haverá paciente e haverá um analista que, por sua vez, vai assumir uma determinada postura tecnicamente determinada. Muito bem, tecnicamente explicitada. Sem isso, o material vai ser perdido. Sem isso, o material que interessa, tá, não vai poder ser captado. Então, não somente se trata de ter o material via transferência, mas se trata de preparar o analista para ter condições de captar esse material e depois, então, fazer o que é necessário com ele, interpretar. Muito bem. Então, eu construí, então, minha ideia inicial, o tema dessas primeiras aulas, as primeiras aulas do primeiro módulo, então, dessa ideia de uma ciência freudiana, psicanalítica, então, empírica, mas sem, então, ingredientes metafísicos. Metafísico especificamente que diz respeito ao suprassensível, ao desconhecido pela experiência, para o além da experiência. Muito bem, mas vocês sabem, todos que Freud trabalha com conceitos que ele não pode ancorar na experiência possível. Esses conceitos, então, eu os entendo como sendo conceitos convencionais, ficções heurísticas, que servem para organizar a pesquisa e para organizar o resultado de pesquisa. Pronto, esse é o pacote no qual fiz, é o quadro no qual eu estou dando essas minhas aulas. Muito bem, aos poucos eu me dei conta, dando essas aulas, que o inconsciente freudiano, assim como Freud consegue estudá-lo, então, caracterizá-lo em questão, exige muito mais tempo, muito mais atenção do que inicialmente previsto. Então, inicialmente eu destaquei duas características específicas desse inconsciente. Além de ser metafísica, não ser caracterizado como alma, como, enfim, em termos metafísicos, como coisa em si, kantiana. Bem, duas características que é atemporalidade e caráter espacial do inconsciente. Isso é meu item 2. Isso pensei dar como uma segunda aula. Mas me dei conta, então, que no fundo isso exige muito mais trabalho para ser bem entendido, então, do que simplesmente uma aula de algumas horas. Muito bem. Então, eu estou deixando isso, vou começar hoje com esses aspectos, então, para quem sabe, então, no próximo semestre, continuar esse estudo do inconsciente freudiano. Do inconsciente freudiano. Bom, vocês vão ver que faz parte da sua apresentação, então, não a metafísica, alguma metafísica, mas já metapsicologia, um certo número de construtos ficcionais. E Freud chama esses construtos de pontos de vista. Gesichtspunkte. Pontos de vista, que são 3, utópico, dinâmico e econômico. Muitos leitores de Freud acham, bom, isso é a metafísica de Freud. Do que Freud está muito claro que ele não está falando do tópico no sentido de que ele diria, agora eu sei como está efetivamente estruturada a vida psíquica. Ele vai dizer que o ponto de vista tópico serve para tornar aquilo que ele diz, Freud, sobre o inconsciente, mais intuitivo, mais claro, mais organizado. Apenas isso.
E não que, de fato, a alma tem uma espacialidade sugere. E assim vai outras coisas. Pulsões, já sabemos, do ponto de vista dinâmico, pulsões são convenções. Muito bem. Então, ele, quando vai num artigo que eu escolhi para esse estudo, o inconsciente, ele vai misturar esses 3 pontos de vista metapsicológico. Já sabemos que isso são construções ficcionais. Muito bem. Se vocês querem um adendo a esse ponto, basta abrir o capítulo 4 A Lei do Princípio do Prazer, onde ele introduz a pulsão de norte. Isso acontece não no início do texto, onde ele dá material clínico, que faz ele pensar que o aparelho psíquico, na origem, pelo menos, não busca exclusivamente o prazer. Ele busca controle das excitações que causam desprazer. Essa é uma coisa diferente. Controlar excitações externas, traumáticas, não controladas inicialmente, tentar controlar isso a posteriori, isso pode ser uma tarefa que não gera prazer, mas dá segurança para depois, então, o princípio de prazer poder funcionar. Então, de onde a ideia, a lei do princípio do prazer. No começo, se trata não de buscar prazer, mas de buscar controle sobre excitações que causam desprazer. Muito bem. No capítulo 4, ele diz o seguinte: agora, o que se segue é especulação. E vocês podem pensar dessas especulações segundo o seu belo prazer, assim o assado. No final, esse é capítulo 4, a lei do princípio do prazer. Muita gente lê Freud e pensa que pulsão de morte, e a pulsão de morte está lá, a pulsão de morte passeando pelo aparelho psíquico. Acredita, né? Como? Acredita. E sobre acreditar, no final do texto tem uma bela reflexão de Freud sobre o que ele produziu, essas especulações sobre pulsão de morte, vida, em parte emprestadas à biologia, que ele produziu. Ele diz o seguinte: eu queria agora parar para dizer algumas palavras críticas, reflexão crítica sobre o que eu fiz. Muito bem. Vocês poderiam se perguntar em que medida eu mesmo estou convencido, eu mesmo acredito naquilo que eu falei. Eu devo dizer que não sou. Eu não sei até que foi. Literal. Não sei. Mas o que eu fiz, no fundo, surge de uma curiosidade científica. E de uma tentativa de organizar os meus achados de uma forma mais adequada. Ele diz: além disso, em outros casos, isso também acontece. De modo que, outras ciências, de modo que aquilo que é fato e aquilo é ficcional, aquilo que é ficcional, se juntam, volta e meia. Esse ficcional não é metafísico, é exatamente ficcional. Por isso, então, pode ser modificado quando vocês querem. É supraestrutura, Überbau, em cima dos dados sensíveis. Na sua autobiografia de 26, se não me engano, 25, 26, Freud vai dizer muito claramente: minha metapsicologia é uma supraestrutura da minha psicanálise. Ou seja, supraestrutura que pode ser descartada cada vez que entre em contato com os fatos, ou que se torne inútil e frutífera na organização dos fatos. Não precisa ser contrária aos fatos, pode ser infrutífera. Ele próprio vai achar, Freud, que a ideia da censura exercida pela consciência não basta para tratar dos fenômenos de censura constatados na clínica. Por isso mesmo, ele vai introduzir outra instância de censura. Ele funciona de outras formas, em boa parte de forma inconsciente, muito bem. E ele vai precisar desse tipo de censura para tratar
dar conta dos fenômenos de certos tipos de sentimento de culpa, certos tipos de censura que são observados na clínica. Ok. Então, evocação, mais uma vez, isso é extremamente importante, porque acho, em geral, foge tanto aos filósofos como aos próprios psicanalistas. Ok. Então, voltando ao nosso texto básico desse primeiro módulo, então, que é o inconsciente. Depois de ele ter dito, então, que o inconsciente, no fundo, é incognoscível, mas que nós podemos projetar em cima dele as categorias da consciência e captar certos elementos relativos a esse consciente via transferência, ele vai dizer, bom, agora vamos sentar e vamos estudar um pouquinho o que se obtém com isso. Muito bem. Ele vai, nesse momento, então, introduzir, no capítulo 2 do inconsciente, o ponto de vista que ele chama de tópico. Tópico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai começar a pensar, a localizar os processos psíquicos e os dados psíquicos que estão supostos existir no inconsciente e que se manifestam na transferência. Ele vai começar a localizar, organizar esses dados inconscientes manifestados na consciência em certas partes que ele vai chamar de sistemas do aparelho psíquico. Essas partes do aparelho psíquico também vão ser chamadas de instâncias do aparelho psíquico. Muito bem. Isso significa, então, que ele vai atribuir a localidade aos eventos psíquicos. Isso é uma tese filosoficamente muito curiosa do ponto de vista justamente de Kant, porque Kant não vai admitir que a vida psíquica tem espacialidade. Espacialidade é uma característica do mundo externo. Os processos psíquicos não são espaciais. Não tem um lugar da minha representação da minha mãe. Consciente ou inconsciente. Isso está em mim, mas não tem um lugar. Lugar é uma ideia, uma forma da intuição, que só se aplica aos objetos externos que acontecem, mas não a mim. Em mim não tem lugar. Em mim, na medida onde eu sou objeto da minha autoconsciência, ou na medida onde eu projeto resultados da minha autoconsciência sobre partes não conscientes de mim mesmo. Nem na parte não consciente de mim mesmo tem espaços. E Freud vai insistir sobre essa ideia de localidade de processos psíquicos. Então, e ele vai dizer claramente assim, além do procedimento descritivos, eu estou introduzindo novos conteúdos. Estou introduzindo novas coisas que essa tópica, então, que, aliás, fez com que a minha psicologia, a minha psicanálise, seja chamada de psicologia profunda. Profunda está lá embaixo. Está lá embaixo. E o não profundo está lá em cima. Psicologia profunda, isso é um ponto de vista. Gesichtspunkt. Isso não é uma tese metafísica. Ponto de vista, eu vou dizer, para organizar um pouquinho o material que eu estou buscando, que está me aparecendo, tal, organizar tudo isso. Tópico. Localidade. Muito bem. Então, o texto começa por aí, digo, essa parte 2 do artigo inconsciente, começa por aí, e diz essa localidade. Mas o que eu vou fazer com essa localidade, então? Ele vai lembrar, em parte, eu vou já explicar isso um pouco melhor, aquilo que ele fez na interpretação dos sonhos. Ele já vai dizer que na interpretação dos sonhos, que tem uma cena na qual se dá o sonho, e que a cena no qual acontece o sono, é diferente da cena da vida da consciência. Cena, cenário, tá? Lugar aqui, lugar lá. Ele vai introduzir, então, várias metáforas espaciais, já vou explicar isso. Ao mesmo tempo, ele se pergunta, nesse texto aqui, sobre
a localização dos estados psíquicos ou autopsíquicos no cérebro, no sistema nervoso. Ele diz, sobre isso nós não sabemos nada. Assim você pergunta para ele, o que você sabe sobre a localização psíquica, não anatómica, psíquica. Ele diz, também não sei, é apenas uma ficção. Legal. É uma metáfora que eu vou usar para organizar melhor a seguinte papo. Tem uma coisa que se manifesta na consciência e tem as coisas que não se manifestam. Onde estão essas coisas? Na outra localidade. Isso vai, inclusive, levar ele a se perguntar o seguinte: se o conteúdo, objeto do desejo, por exemplo, que está lá no lugar inconsciente, na parte inconsciente do aparelho, se a representação do objeto que está lá é a mesma que a representação do objeto no lugar de consciência, na parte consciente do aparelho. Ele vai se perguntar se tem o mesmo conteúdo com diferentes inscrições. Se apresenta assim, se apresenta assado, mas é o mesmo conteúdo. Ele vai ter problema em saber se é o mesmo, em que sentido é o mesmo. Ele vai hesitar entre aceitar ou não aceitar a ideia de várias inscrições da mesma ideia. Minha mãe aparece uma vez com uma imagem, digamos uma bruxa, ou coisa que eu acho, ou como uma ideia que eu posso expressar, ideia digo, como algo que eu posso verbalizar e dizer o meu análise. Então isso ele deixa aí aberto. Ele diz, mas então por que eu, no texto aí, vou ler essa frase, porque eu trabalho com o espaço. Ele diz, nossa tarefa com respeito a esse negócio de espaço é o seguinte: ser livres e de seguir nossas necessidades de pesquisa e talentos. Muito bem. Vai ser förderlich, favorável, frutífero, se nós podemos admitir e advertir que nossas ananas, suposições, têm apenas o valor de Veranschauungen, tornar coisas intuitivas. Só isso. Elas são modos mais convenientes, pequenos, mais convenientes, embora meio rudes, do que outras maneiras de considerar o inconsciente. Por exemplo, outras maneiras funcional. O inconsciente funciona. Mesma inscrição e mesmo tópico. Funciona ora assim, ora assado. Por exemplo, ora é carregado, ora não é carregado. Mesma inscrição. Minha mãe. Seja qual for a natureza dessa inscrição. Ora, tem uma forte carga emocional. Emocional não é bom. Libidinal. Tem uma forte carga libidinal, catexia. Ou não tem carga. Se não tem carga, essa representação da minha mãe vai ter menos força. Vai sair fora do jogo. E outra representação vai entrar em jogo. A representação, eventualmente, de uma mulher, ou eventualmente, enfim, coisa que eu acho. Essa outra vai ficar em jogo, e de repente isso então vai modificar a estrutura dinâmica das representações. Esse é o ponto de vista dinâmico. Esse ponto de vista dinâmico parece aí é isso mesmo. O que seria, se não isso mesmo? Muito bem. Quando ele fala da carga, da catexia, ele fala da pulsão. Que pulsão que carrega? Ora, pulsões são convenções. De modo que quando ele fala da diferença funcional entre os conteúdos psíquicos, ele fala, no fundo, ele usa uma ficção para discriminar o modo de comportamento dessas funções. Isso é uma determinada interpretação. Sei lá, eu posso falar com minha mãe com uma neutralidade, por exemplo, mas não posso falar com neutralidade de uma outra representação. Então, isso é funcional. Por quê? Porque a libido, diz a ficção metapsicológica, a libido escorregou, se mudou de uma representação para outra.
Sendo que a verdadeiro problema, que é no fundo minha mãe, perdeu a força sobre minha transferência. Mas poderei ganhar a força se eu Katav, se o analista for capaz de reverter esse processo de deslocamento. Legal? Esse é o ponto de vista dinâmico. Mas eu quero dizer, ponto de vista dinâmico é também um ponto de vista funcional. E ele diz, o ponto de vista espacial é mais fácil, é mais cômodo. Bequemer, ele é mais cômodo. É mais cômodo trabalhar com espaço, metáforas, portanto, espaciais, do que com metáforas dinâmicas. Embora o conteúdo da representação descatexizada da minha mãe pode ser o mesmo. Aqui o conteúdo depois catexizado e tal. O conteúdo pode ser, de uma maneira sincopado, pode ser juntado. Não obstante. Ok.